A história começa com uma voz narrando dizendo: 7 anos atrás, no dia da catástrofe, um terrível desastre chamado de quebra de dungeon aconteceu. Por causa disso, muitas pessoas sofreram. Nesse momento podemos ver um cenário com um grupo de monstros atacando vários humanos. E a voz continua dizendo: e meus pais também morreram. Naquele dia eu perdi tudo o que tinha em um instante, fiz uma promessa para mim mesmo enquanto chorava sangue. E a voz continua dizendo: eu vou me tornar um caçador, rasgar os monstros e matar todos. E 7 anos depois, hoje, depois, nos é mostrado de quem era aquela voz. Podemos ver um jovem de boné sentado, dizendo: eu fui expulso do centro de treinamento de caçadores. Um caçador. Podemos ver o jovem ali, lembrando-se do passado quando ainda estava no centro de treinamento de caçadores. E um dos homens que estava diante daquele jovem chamado An Sung-jiun dizia a membro An Sung-jiun: serei franco. Você não precisa mais vir para o centro de treinamento. An Sung-jiun acabou perguntando: do que está falando? Por que estou sendo expulso? E o homem acaba respondendo: escute bem. Aqueles que me despertaram têm alguns meses para completar seu treinamento no salão de treino exclusivo, e você está ciente de que eles geralmente estreiam como caçadores. E o homem continuava dizendo: mas você, senhor, já passou desse período. Já fazem 7 anos. Já que chegou a esse ponto, serei honesto. Seu talento é pior que lixo. E se deixarmos você ficar aqui, a reputação do nosso centro de treinamento também vai cair. Vendo como veio treinar todos os dias, você é persistente. Mas é uma pena. No entanto, um dos homens acaba dizendo: uma pena nada. Ele é idiota por não saber seu lugar, se referindo a An Sung-jiun. E um dos outros que estava por perto se perguntava: mas como que os status de alguém não aumenta mesmo depois de treinar por 7 anos? Então, voltamos para o cenário onde vemos An Sung-jiun dizendo: além de desbloquear características únicas e habilidades, como meus status não aumentaram nada. Mas nesse momento, podemos ver uma moça e uma criança que estavam por perto, conversando. A moça perguntava à criança como seu papai morreu. A criança dizia: eu sei, eu sei, eu sei. Eu lembro. Quando os monstros vieram, o papai morreu porque estava salvando as pessoas até o fim. E a moça acaba dizendo à criança: isso mesmo. Então, se passar por algo assim no futuro, o que deve fazer? O garotinho responde: ser forte. E não desistir. E a mulher acaba dizendo: você é tão forte, minha garotinha. Então An Sung-jiun, ao ouvir essas palavras, sai dali correndo, dizendo a si mesmo o seguinte: pois é, como eu aguentei isso pelos últimos 7 anos. Não posso parar agora. Não vou desistir. Depois disso, podemos ver An Sung-jiun batendo em uma porta em uma casa, e o homem que atendeu a porta, ao ver quem era, simplesmente diz: por favor vá para casa, senhor. Porém An Sung-jiun diz: diretor, só dessa vez. Por favor, me ajude a fazer o exame de caçador mais uma vez. Não posso desistir assim. Porém, ao ouvir essas palavras de An Sung-jiun, o diretor, com uma expressão furiosa, diz: ei, seu desgraçado, por que você não entende logo? E ele continua dizendo: você veio aqui porque o dinheiro que gastou foi para nada? Certo, seu maldito. Eu só preciso de devolver metade da mensalidade? An Sung-jiun tentando explicar dizia: não é isso. Não é pelo dinheiro. Naquele instante, o homem que estava diante de An Sung-jiun deu uma surra e dizendo: mas que bobagem! Como assim não é pelo dinheiro? Você é um fracasso. An Sung-jiun caído no chão dizia: se eu também tivesse uma característica única. Se eu tivesse ao menos um pouco de talento.
Então, naquele momento, ele ouve uma voz estranha dizendo: a Torre dos Desafios o elogia por sua determinação de ferro. Ansungion se pergunta quem é esse? Logo em seguida, podemos ver Ansungion sendo sugado por um líquido estranho, e ele se perguntava: o que é isso? Ansungion, sendo sugado, tentava gritar por ajuda. O homem que havia dado uma surra voltou, dizendo palavrões, mas para sua surpresa, Ansungion havia desaparecido completamente. E o homem que isso ali, terminava dizendo: que cara irritante. Enquanto isso, em outro cenário, podemos ver Ansungion continuando a ser sugado por algo misterioso. Logo depois, uma voz dizia: a Torre dos Desafios selecionou todos os candidatos adequados da Terra. Ansungion, sem entender o que estava acontecendo, se perguntava: Torre dos Desafios. Uma segunda catástrofe aconteceu? Então, aquela voz dizia: por favor, escolha sua dificuldade. As recompensas que receberá serão proporcionais à dificuldade escolhida. Ansungion então dizia a si mesmo: não sei o que está acontecendo, mas meus instintos estão me dizendo isso. Para agarrar essa chance. Então, após escolher o nível de dificuldade, a voz estranha dizia: esperamos que obtenha resultados satisfatórios no fim desse sofrimento. Você entrará no primeiro andar da Torre dos Desafios em breve. A voz continuava dizendo: todos os status e efeitos de status do desafiante serão restaurados. Você entrará no primeiro andar da Torre dos Desafios. O desafio começará em breve. Prepare-se, desafiante. Nesse momento, podemos ver Ansungion se perguntando: e isso é o deserto? A voz misteriosa continuava dizendo: uma arma será providenciada. O objetivo desse desafio é sobreviver. Recompensa por completar o desafio: receber uma característica única. Ao ouvir isso, Ansungion mudou de expressão e disse: característica única? Vou conseguir algo pelo que trabalhei tanto nos últimos 7 anos como recompensa? Isso é loucura. Enquanto caminhava para pegar a espada jogada no deserto, Ansungion percebeu algo se mexendo por baixo da areia e se perguntou: o que é isso? Então, o que estava se mexendo por baixo da areia acabou saindo para a superfície e atacando Ansungion. Enquanto Ansungion fugia, a voz misteriosa dizia: o desafio tutorial começará. Dificuldade escolhida: difícil. Ansungion, surpreso, dizia: um golem de areia apareceu. Isso é loucura. A voz misteriosa dizia: por favor, sobreviva ao golem de areia pelo tempo selecionado. Tempo restante 9 minutos e 58 segundos. Então, o golem dá seu primeiro ataque tentando pisotear Ansungion, mas ele consegue se esquivar. Mas naquele momento, a voz misteriosa dá uma notícia que dizia: penalidade por fracassar no desafio. Morte.